O vídeo de hoje é sobre a Apvida. Você conhece essa empresa? A Apvida, nos últimos 5 anos, tem enfrentado um verdadeiro turbilhão de notícias. Inclusive, o preço das suas ações despencou, caiu mais de 75%. E aí, será que agora é hora de investir em Apvida? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, mas dá um like de uma vez para você não esquecer, ok? E bora pro vídeo! A Apvida destaca-se como uma das maiores operadoras de plano de saúde e de odontológicos do Brasil, operando um modelo de negócio totalmente verticalizado. Essa abordagem significa que a empresa detém e gerencia a maior parte de sua rede de atendimento, incluindo hospitais, clínicas e centros de diagnóstico. A atuação da empresa foca na prevenção, diagnóstico e tratamento, e a sua extensa rede própria é um diferencial, permitindo um controle rigoroso sobre os custos e a qualidade dos serviços prestados. A estratégia de crescimento da Apvida é impulsionada por aquisições e fusões, o que tem expandido significativamente a sua presença em todas as regiões do Brasil. Embora o Nordeste seja a sua principal área de atuação, a empresa também expandiu suas operações para as regiões Norte e Sudeste. A composição do faturamento da empresa é predominantemente baseada nas mensalidades dos planos de saúde e dos planos odontológicos, garantindo uma receita recorrente atrelada ao número de beneficiários ativos. Apesar de sua sólida posição no mercado, a Apvida enfrentou e continua enfrentando desafios significativos. Um dos maiores desafios tem sido o aumento da sinistralidade, uma tendência observada em todo o setor de saúde. A pandemia do Covid-19 inicialmente causou a suspensão de procedimentos eletivos, mas posteriormente houve um aumento significativo na demanda reprimida e de novas ondas da doença. Além disso, houve uma mudança no padrão de utilização dos planos de saúde. Atualmente existe uma maior preocupação com a prevenção, o que potencialmente leva a uma maior utilização dos serviços médicos. O cenário macroeconômico desfavorável também impacta a Apvida. A alta da taxa de juros no Brasil eleva o custo de dívida da empresa. Por outro lado, a instabilidade econômica e a inflação não só pressionam os custos operacionais, mas também afetam a capacidade de pagamento dos beneficiários, e isto impacta no faturamento da empresa. A empresa também enfrenta perda de confiança e incerteza por parte do mercado. Houve grande frustração com o ritmo da integração e com a materialização das sinergias esperadas da fusão com a Notre Dame Intermédica. Mudanças nas regras da Agência Nacional de Saúde também impactam nas operações e nos custos da Apvida. Por outro lado, o aumento das ações judiciais relacionadas à cobertura de procedimentos e pagamento de medicamentos também representa um grande desafio, elevando as provisões para contingências da empresa. Negociadas sob o ticket HAPV3, as ações da Apvida contam com um free float de aproximadamente 55%. E demonstram uma liquidez diária de 220 milhões de reais. O beta da Apvida é mensurado em 1,98, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação no Ibovespa, espera-se uma variação de 1,98% no preço da ação da Apvida. E a volatilidade? A volatilidade da Apvida é de 50%, considerada alta. Então tome cuidado. A Apvida é uma empresa de beta e volatilidade alta. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei aí os 5, 6 últimos balanços da Apvida de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação e auferi os 3 indicadores que são importantes para a análise dinâmica de balanços, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria.
Para começar a conversar, eu gosto de pegar os dados do último balancete e fazer o gráfico de blocos para tentar entender que empresa que é essa, né? E logo de cara a gente percebe que é uma empresa que tem o capital de giro positivo, né, de algo em torno aí de praticamente 6 bilhões de reais. Ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, né? Então aí é matemática simples. Eu pego esses 6 bilhões de capital de giro, somo uma necessidade de capital de giro negativa de 2,1 bilhões de reais e dá um saldo de tesouraria muito grande, de 8,1 bilhões de reais. A Apvida é uma empresa que tem esse saldo que chega a ser até uma aberração, né, pessoal? Mas grande parte desse saldo ele é provocado pela necessidade de capital de giro negativo. A Apvida é uma empresa que quanto mais ela vende, mais dinheiro ela coloca no giro, né, para a empresa passar o seu dia a dia. E por que isso acontece? Pessoal, a Apvida é uma empresa que mexe com comercialização de planos de saúde, né, tanto odontológico quanto planos médicos, né? Então, o que acontece? Ela recebe antes de efetuar os seus pagamentos, né? Todos os planos de saúde são pré-pagos. Primeiro você paga para depois você usufruir o seu serviço, né? Então é por isso que a necessidade de capital de giro da empresa é negativa. Esse é o gráfico que demonstra as três equações, né? A necessidade do capital de giro, o capital de giro próprio, que é a linha azul, e o saldo de tesouraria. E o que eu vejo quando eu olho para esse gráfico? Eu vejo uma empresa com muita liquidez, né? A necessidade de capital de giro ela é negativa, o que é importante, mas o capital de giro e o saldo de tesouraria é muito grande. E nós temos que entender por que esses saldos são tão grandes assim, tá? Para começar a conversa, nós vamos olhar a conta de saldo de tesouraria, a composição dessa conta. O que chama atenção nessa conta, pessoal? Os altos saldos, né? É uma empresa que está batendo aí no primeiro trimestre de 25, 8 bilhões de dinheiro na tesouraria, né? A tesouraria ela é composta pelo dinheiro que está em caixa, pelas aplicações financeiras de curto prazo e pelos empréstimos de curto prazo. E o que salta aos olhos é o saldo da conta de aplicações financeiras de curto prazo, batendo aí praticamente 9 bilhões de reais. Mas pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: saldo de tesouraria não é um bloco de contas estratégico. Aqui é apenas a consequência da gestão das atitudes que a empresa pode tomar nas outras contas da empresa. Isso aqui é só consequência, tá? E é por isso que é importante a gente avaliar as contas da necessidade de capital de giro e as contas que compõem o capital de giro próprio. Vamos começar pela necessidade do capital de giro. Essa é a conta de necessidade de capital de giro. E quando a gente abre essa conta, o que é importante a gente observar? De cara, a gente tem que tentar ver como que está o comportamento da necessidade de capital de giro em relação à receita, para ver se é legal. Via de regra, quanto mais a receita sobe, maior será a necessidade de capital de giro. Mas no caso da Apvida, nós sabemos que ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, então quanto mais a receita subir, mais a necessidade de capital de giro deve ficar negativa. E é isso que a gente vê aqui, né? A receita está saindo aí de 5 bilhões em 2019 e está batendo aí os seus 29 bilhões em 2024. E em paralelo, a necessidade de capital de giro tem ficado cada vez mais negativa, né? Saindo de menos 857 milhões e batendo aí praticamente menos 2,5 bilhões de reais. E isso é muito bom. Ter uma necessidade de capital de giro negativa é muito bom para o negócio, né? E esse negócio, essa necessidade de capital de giro, ela fica cada vez mais negativa em virtude dessa conta de provisões técnicas, né? Olha só, lá pelos idos de 2022, e é aqui nesse período que aconteceu a fusão com a Intermédica, essa conta realmente ela aumentou de forma exponencial, saindo aí dos seus 1,5 bilhões de reais em 2021 e indo para os 3 bilhões e 300 milhões de reais em 2024. Agora, que conta que é essa? O que é escriturado nessa conta e por que essa conta está subindo tanto?
E aqui eu tenho a composição dessa conta, né? E a gente salta aos olhos três contas, três subcontas, aliás. As provisões ao SUS, né? Você sabe o que é isso, pessoal? O que acontece? No Brasil, se você tem um plano de saúde, né? E se você procura o SUS para algum atendimento, o SUS depois pega o valor, né, o custo desse atendimento que ele deu para você e vai cobrar o plano de saúde. Né? Não tem 0,800 não. Isso aí é o que acontece no Brasil. Tá? No caso dessa linha de baixo, provisão de eventos a liquidar, são valores que estão em processo de cobrança, enfim, já foram comunicados, mas ainda não aconteceu. E a linha de baixo, que é o PEONA, são eventos não avisados. Né? Isso aqui é cálculo atuarial puro e simples, é estatística. Isso não aconteceu, mas deve acontecer. Então, pessoal, quando a gente percebe essa necessidade de capital de giro, que ela é muito negativa, grande parte desse negativo vem dessas provisões. Né? Então, a cada vez que a empresa fatura, ela pega um dinheirinho, uma participação do faturamento e aprovisiona nessa conta de provisão técnica. Né? E isso ajuda na diminuição da necessidade do capital de giro da empresa. Ok? Em relação ao capital de giro, o que a gente percebe é que esse capital de giro ele está num volume muito alto, agora pelos idos aí de 2025, batendo aí praticamente 6 bilhões de reais. Mas o que tem de importante aqui? O que a gente percebe? Pessoal, principalmente o volume de negócios, né? Volume de valor de conta. Olha como a conta de 2021 para 2022, ela dá um pulo, né? Ela sai de 18 bi e vai para 65, as contas do ativo, cíclicas do passivo, né? E as contas cíclicas do ativo também é a mesma coisa, sai de 18 e vai para 65. Então, o que aconteceu aqui para ter um volume tão grande, né, de alteração? E isso aqui é a fusão com a Intermédica. Né? Então, a gente percebe uma fusão, isso não é uma aquisição, por isso que a conta de empréstimos e financiamentos, ela teve sim uma pequena variaçãozinha, né, saindo de 4 e foi para 9, aumentou algo em torno de 5 bi, mas definitivamente não houve financiamento, né, na base de empréstimo para custear essa fusão. É uma fusão pura e simples, pegaram os dois balanços da empresa, juntaram, e por isso que o capital de giro ele altera de forma muito significativa aí a partir de 2022. Né? Obviamente a gente percebe que o que alterou, o que mudou de forma substancial é a conta do capital social, que passa de 8 para 37, né? A conta de reserva, que era praticamente zerada, vai aí para algo em torno de 10 bi, né? E o imobilizado, que pula de 7 para 51 bi. Então mostra uma empresa que fez aí uma sinergia, aí, juntou os ativos todos, né? E aí você está tratando hoje uma empresa que ela é uma gigante, né? A Apvida hoje é uma gigante, né? Esse aqui é o endividamento consolidado, né, já da empresa atualmente. É uma empresa que tem uma dívida líquida estimada em 7,5 bilhões de reais. Tá? É uma dívida pouco pequena ou é uma dívida grande? Né? É uma dívida grande, pessoal. Tá? E a gente pode falar que a Apvida é uma empresa endividada porque a gente pega, né, essa dívida líquida e divide pelo EBIT. No caso, pessoal, a gente vai fazer essa conta aqui de 2024. Vai pegar a dívida líquida de 7,9 bilhões de reais e vai dividir pelo EBIT de 1,4. Você teria um indicador de 5,5. Né? O indicador legal é qual? É 1. Né? 1 seria o indicador legal, no máximo 2. Né? A partir de 2 significa que a empresa está caminhando para um momento de endividamento muito alto. Né? A gente percebe sim que a situação já deu uma melhorada. Em 2023, esse indicador era muito alto, estava em torno de 12, né? Agora está em torno de 5, mas é uma empresa endividada mesmo assim, ok? Essa tabela mostra a evolução das principais contas da DRE. E o que a gente observa? Nós percebemos principalmente, né, a modificação do nível de faturamento de 2021 para 2022. Né? De 21 para 22, o faturamento sai de 10 bi e bate aí os 23 bilhões de reais. E isso acontece em virtude da fusão com a Intermédica. Né? Mas a gente observa também, pessoal, que o CMV ele tem um pico em 2022 batendo aí seus 76%.
depois deu uma diminuidinha, hoje aí está na faixa dos 71%, mas nós vamos ver qual é a consequência disso, tá? Nunca é demais lembrar que em 2019 o CMV estava na faixa de 60%, bateu para os 76% em 2022 e agora está em torno de 71%. O que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês, ok? Em relação ao EBIT, nós percebemos uma empresa que tem um EBIT bem baixinho, né? Olha aí, 2.3, 5, 5.8 e esse EBIT está muito ruim, principalmente a partir dos idos aí de 2022, né? E o lucro líquido muito ruim, né? Os anos de 22 e 23 a empresa deu prejuízo na faixa de 3 pontos percentuais. 24 e no primeiro trimestre de 25 o lucro não está chegando nem a 1%. Então, pessoal, vamos fazer o fechamento do vídeo. Agora é a hora de eu dar a minha opinião. Afinal de contas, o que aconteceu para essa ação cair tanto, né? 75% ao longo desses anos. E será que essa queda toda é oportunidade de investimento? Bora lá! Pessoal, o que nós vimos? Nós vimos que a Hapvida é uma empresa que tem uma liquidez ok. Tem algo em torno aí de 8,2 bilhões de reais no caixa. É muito dinheiro, né? Mas nós vimos que parte desse dinheiro aí é oriundo principalmente de empréstimos bancários, tá? Ok? Não importa, é uma empresa líquida que tem o capital de giro relevante na faixa dos seus 6 bilhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro negativa e um saldo de tesouraria muito robusto, né? São 8,2 bilhões de reais para dar liquidez para o dia a dia, né? Antes de 2019, nós tínhamos uma Hapvida muito bacana. Em 2019, essa empresa faturou 5,6 bilhões de reais e tinha um CMV, grave essa informação. O CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado pela Hapvida era de 60%. A consequência disso, nós tínhamos uma empresa que dava um lucro líquido muito legal na faixa dos seus 15%, e uma empresa muito pouco endividada. Ela tinha uma dívida líquida de algo em torno de 1,7 bilhão de reais. Mas aí o mundo vira, tudo modifica. A Covid chega. Quando a Covid chega, o que acontece no mercado hospitalar? Num primeiro momento, todas as consultas de controle, né, as operações eletivas, aquelas, né, tudo aquilo que você poderia programar, tudo isso ficou suspenso. Quem procurava o hospital era quem precisava realmente se tratar em relação à Covid, né? E aí o que aconteceu? Houve um ligeiro aumento do custo da mercadoria vendida, né, do custo do serviço prestado, passou de 60 para 61, né? Isso já impactou o resultado da companhia. Em 2020, ela já deu um lucro líquido de 9%, ao invés dos 15%. Mas a dívida líquida, ela chegou até a diminuir, né? Nessa época, a empresa devia algo em torno dos 600 milhões de reais. Mas aí veio o arrefecimento, né? O Covid foi sendo controlado, a pandemia foi diminuindo de forma gradativa, as pessoas foram voltando às suas atividades normais, né? Nesse momento, houve uma grande preocupação em retomar os tratamentos, as consultas eletivas, as pessoas voltaram para a vida normal, se preocupando muito com a saúde. E aí, o que nós temos? Pelos idos de 2022, o CMV explode, bate 76 pontos percentuais. Então, a empresa tinha um CMV de 60%, passa a ter um CMV de 76%. E aí, o que acontece? Eu não preciso nem falar, né? O lucro líquido vira, a empresa passa a dar prejuízo. Em 2022, a empresa deu 3 pontos percentuais de prejuízo, né? A dívida explode para algo em torno de 9,5 bilhões de reais. É claro que nesse ano de 2022 foi o ano da fusão, né? Na qual a empresa se fundiu com o Grupo Notre Dame. E aí, realmente, a empresa passa a ter um volume de operação muito grande. Em 2022, a empresa faturou algo em torno de 24 bilhões de reais, né? E de lá para cá, a nível de faturamento, ela continua crescendo, né? Em 2024, ela faturou aí os seus 29 bilhões de reais. Mas de 2022 para cá, o CMV continua alto. Ele até reduziu um pouquinho, né? Em 2022, o CMV estava na faixa dos seus 76%. No ano de 2024, bateu 72%. Agora,
em 2025 está em torno de 70%. Então, ou seja, 70, 72, a média é de 71, tá? Ok? Se a gente fizer uma média de 24 para 25, a média é de 71. Muito acima dos 60% de 2019, né? Qual que é a situação que a gente tem? Aqueles anos que a empresa deu muito prejuízo foram os anos de 2022 e 2023, né? Que ela deu aí na faixa de 3 pontos percentuais de prejuízo, né? A dívida bateu aí seus 9,5 bilhões. Agora nós temos uma situação um pouco mais cômoda, o CMV diminuiu, né, de 76 para 71, 72, a empresa está dando 1% de lucro, mas isso está muito longe do que foi a Hapvida pelos idos de 2019. Essa empresa ela era muito bacana, ela dava 15% de lucro líquido, ela tinha uma dívida líquida de 1,7 bi. Hoje nós temos uma empresa que ela está com o lucro tendendo a zero, né? 1% é zero, né, pessoal? E foi o lucro que a empresa deu em 2024 e 2025, foi menos de 1%, né? Então ela está com uma performance muito ruim, com um nível de endividamento, né, maior e o pior de tudo, com uma expectativa. Né? Quando houve a fusão da Intermédica com a Vida, existia-se uma previsão de que essa empresa ia virar uma potência. Né? E não foi isso que aconteceu. Né? Foi a tempestade perfeita. Foi uma fusão mal feita, né, na qual os ganhos de sinergia ainda não vieram para a mesa, e muito antes, pelo contrário, né? Você tem uma situação na qual o CMV esteve durante alguns anos aí em total descontrole e agora está acomodando aí na faixa dos 70%, 72%. Então, pessoal, o que acontece é uma frustração, porque todo mundo, quando pensa em Apvida, a gente pensa na Apvida de 2019, que era uma empresa muito ok, com CMV bacana, com lucro líquido legal, endividamento baixo. Hoje você tem uma empresa com CMV muito mais alto, uma empresa com lucro líquido aí tendendo a zero, né? De menos 3 a mais 1, uma empresa que tem um endividamento legal e que ainda não conseguiu se justificar e mostrar os ganhos de sinergia da fusão que foi feita. Né? Por esse motivo, o mercado tem batido nessa companhia de forma sistemática nos últimos anos. Né? E, pessoal, eu não vejo mudança de cenário. A Apvida, ela tem que resolver a questão da sinistralidade, né? que vai repercutir, que vai virar CMV no demonstrativo de resultado, e ela tem que colocar na mesa os ganhos da sinergia. Não é possível você fazer uma fusão do jeito que foi feito, né? E você ter uma empresa pior. Esse tipo de fusão que foi feito entre a Apvida e a Notre Dame é aquela situação na qual junta 100 reais com 100 reais, quando você junta os dois, você acha que você vai ter um resultado de no mínimo 200, mas assim, espera-se que com a sinergia você consiga oferir 300, 400. No caso dessa fusão, não. Né? 100 com 100 não dá sequer 200. Dá muito menos do que isso. Né? E é por isso que a Apvida está nessa situação bem ruim. Eu não acredito no case no momento. Eu acho que nós temos que esperar ela se justificar, colocar os ganhos da sinergia na mesa, melhorar a sua gestão, diminuir a sinistralidade, e lá na frente a gente entra. Ah, eu vou perder o fundinho. Vai perder o fundinho. Né? De repente, essa ação pode ser que ela aumente aí nos próximos anos, mas nada garante que ela vai subir. Né? Do jeito que está, a tendência é ela continuar andando de lado, ou se houver novo descontrole na sinistralidade, ela mergulhar mais ainda. Ok? Gostou da análise? Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma sugestão? Já coloca nos comentários. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.